Bem-vindo, gente, a mais um Tá na Bíblia. E hoje mais um tema curioso para a gente conhecer segundo as Escrituras. Então eu quero convidar você desde já para se inscrever no meu canal, para compartilhar esse vídeo, para comentá-lo se você gostou do conteúdo, se você se identificou com essa curiosidade bíblica, achou assim algo extraordinário, já está registrado e você pode ficar à vontade. Mas eu quero pedir muito que você se inscreva no meu canal, que você possa deixar o seu comentário para que eu possa saber se você está gostando ou não dos conteúdos que estão sendo postos aqui no meu vídeo. Então hoje nós vamos conhecer as 4 mortes mais bizarras do livro de Juízes, um momento onde o povo de Israel ele padecia e muitas vezes o Senhor ele levantou mulheres, homens, para que eles pudessem guerrear e ali fazer com que o povo de Israel fosse liberto de alguma situação embaraçosa, de algum momento de penosidade, devido eles mesmos escolherem, porque o povo ele sempre pereceu por falta de conhecimento e de obediência a Deus. Então, se você está curioso para saber quais são as mortes mais bizarras registradas no livro de Juízes, eu quero te convidar para ficar aqui e se divertir conhecendo um pouco mais. Então, vamos lá? E em quarto lugar está a morte de Abimeleque. Gente, Abimeleque ele foi um tipo de filho que foi capaz de matar os seus 70 irmãos para usurpar o trono. E Deus ele precisou vingar aquilo, porque Deus ele é um Deus onde ele faz com que a gente receba as consequências dos nossos atos, as consequências do nosso pecado. Então, ele reinou durante 3 anos sobre o povo de Israel, ele sitiou muitas cidades, tomou muitas cidades. Quando ele foi sitiar uma cidade cujo nome é Tebes, essa cidade ela tinha algo peculiar, algo que muitas cidades da época elas possuíam. Ela tinha uma torre muito alta e então todos os povos daquela cidade eles se esconderam em cima daquela torre. E quando finalmente Abimeleque ele foi adentrar aquela cidade, uma mulher pegou uma pedra e acabou jogando em cima dele, e foi quando ali ele feriu o crânio da cabeça dele. A Bíblia vai dizer que a pedra ela atingiu o crânio dele, com certeza ele já estava ali agonizando. E uma característica de Abimeleque é que ele era um homem machista. Por quê? Porque quando ele já estava ali agonizando, ele chamou um dos seus guerreiros, um dos seus soldados, e falou para ele: passa a espada sobre mim para que eu morra, para que não seja registrado que eu fui morto por uma mulher. Sim, gente, já havia ali o chamado machismo, né? Que o homem não queria nem morrer, não queria nem que a morte dele fosse registrada, descrita que uma mulher tinha matado ele, principalmente com uma pedra na cabeça, né, gente? Imagine para um rei que matou seus 70 irmãos, que tomou muitas cidades, ter o seu histórico de rei registrado que foi morto por uma pedrada, principalmente feito por uma mulher. Então essa é a nossa 4ª morte mais bizarra, uma morte curiosa e até mesmo engraçada, registrada no livro de Juízes. Que Deus fez com que Abimeleque pagasse todo o mal que ele fez à sua casa, ao seu pai, matando os seus 70 irmãos para acabar tomando o trono, e teve uma morte trágica ali, já feita por uma mulher, né? Então acredito que o seu soldado fez apenas a parte de terminar de matar, mas com certeza ele já estava ali agonizando e em algum momento de desespero pediu com que o seu soldado pudesse terminar o serviço. E agora vamos lá para a nossa 3ª morte curiosa registrada no livro de Juízes. E a nossa 3ª morte mais bizarra é registrada no capítulo 3 de Juízes, que é através da morte do rei Eglon, um rei cuja a Bíblia vai descrever que ele era obeso, ele era muito gordo, e a Bíblia vai dizer que esse rei ele conduziu o povo de Israel a desobedecer a Deus. Então ele pagou um preço alto por essa desobediência. Então ele oprimiu o povo de Israel, porque ele fez o que era mal perante o Senhor e acabou maltratando o povo de Israel. Então Deus ele levantou Eude para que pudesse guerrear em nome do povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que Eude ele era um guerreiro e ele possuía também uma característica física especial. Ele era canhoto. Então, naquele momento, cada líder de um povo, ele
iriam até o palácio, né, de Eglon, oferecer libações, oferecer aquelas ofertas grandes, ouros, quem tivesse qualquer tipo de especiarias, eles iriam até aquele palácio oferecer ao rei Eglon. E quando Eude ele entrou ali no palácio de Eglon, ele falou aos ouvidos dele, baixinho, que ele tinha um recado para dar para ele, um recado muito especial. E então Eglon, um rei muito vaidoso e um rei muito curioso, convidou para que Eude ele pudesse entrar ali na sua câmara, né, um lugar onde naquela época os reis eles podiam se banhar, onde eles podiam fazer as suas necessidades especiais. Era um banheiro, só que especial. Eu imagino como se fosse uma sauna, né? E então o que aconteceu? Ao chegar lá, a Bíblia vai dizer, ali na sua sala de verão, um lugar, um banheiro, né, uma sauna, eu imagino assim, Eude ele puxa o seu punhal e acaba matando o Eglon. E a Bíblia vai dizer que ele era tão gordo, que o punhal ele ficou escondido entre as suas entranhas. E aí Eude foge rapidamente pela janela e ali fica Eglon sozinho, trancado na sua sala ali de verão. E aí os soldados começam a bater na porta. Na verdade, os soldados eles esperam, né, aquele momento de conversa e nada do rei sair. Quando finalmente dá um período muito longo, e a Bíblia vai dizer que eles ainda pensaram que ele pudesse estar aliviando o ventre, ou seja, que eles pudessem estar fazendo suas necessidades especiais, né, gente? E aí finalmente eles entraram ali na sala de verão e viram que aquele rei estava completamente morto e demoraram um pouco para ver onde que estava escondido o punhal, porque a Bíblia diz que ele era um rei gordo e acabou ele mesmo, através da sua gordura, escondendo a cena do crime. Então, gente, essa é a nossa terceira morte curiosa da Bíblia e é uma morte também muito, muito engraçada, né? Porque a Bíblia vai relatar todos os detalhes, né, dessa morte e espero que você tenha curtido. Vamos lá agora para a nossa segunda morte mais bizarra e curiosa da Bíblia. A nossa segunda morte curiosa, registrada no livro de Juízes, se encontra no capítulo 4, no versículo 17 em diante. Esse período foi o período em que Débora, uma mulher, foi escolhida para ser juíza sobre o povo de Israel. E eles tiveram que perseguir ali o rei Cícera. E acabou que Baraque, juntamente com Débora, conseguiram derrotar ali todo o povo. Porém, Cícera, ele conseguiu fugir. E fugiu correndo, fugiu a pé, né, saltou dos seus carros, que eram as carroças, né, da época. E então ele acabou indo parar no deserto. E no deserto havia uma mulher chamada Jael, que fazia parte daquele movimento dos beduína. Ela era uma beduína, no caso, pessoas que moravam no deserto, e havia ali a sua cabana. Jael, ela entrou na sua cabana quando ela viu todo aquele movimento e Cícera se aproximou, pediu para que ele pudesse entrar na barraca de Jael e Jael ela permitiu que ele entrasse. Ele pediu um pouco de água porque ele estava com muita sede e ela acabou dando leite para ele. E ele tomou todo aquele leite e foi dormir. E Jael ela pegou um punhal e cravou sobre a cabeça daquele rei. Então Cícera acabou morrendo, dormindo. Acredito que não foi uma morte que doeu, né, gente? E ali naquele instante, Jael ela conseguiu guerrear e cumprir a missão de Débora e Baraque, que na verdade eles não conseguiram matar o seu maior inimigo. E ali em diante, Jael ela foi reconhecida e Débora conseguiu vencer aquela vitória pelo povo de Israel através dessa mulher. Então Jael ela foi uma grande guerreira que conseguiu fazer essa grande façanha, né? Uma mulher esperta. Em primeiro lugar, a morte mais curiosa, mas também a mais triste, a mais trágica da Bíblia, do livro de Juízes, está registrada no capítulo 19. A morte da mulher de um levita. Sim, o levita ele tinha uma concubina. A Bíblia vai descrever que esse levita ele estava de passagem por uma cidade. Só que essa cidade ela já estava uma cidade decaída, uma cidade depravada. Era a cidade onde a tribo de Benjamim estava morando.
E ali o povo já entregue às suas próprias paixões, acabaram invadindo a casa de um moço, onde ele tinha abrigado o levita e a sua concubina. E aquele povo começou a pedir para que eles pudessem dar aquelas mulheres, né, para fora, para que eles pudessem abusar delas a noite toda. E então havia duas mulheres nessa casa. Havia uma mulher virgem, filha do homem, né, que a Bíblia não vai citar o nome dele, e havia a concubina, mulher do levita. Então, entre uma mulher pura e uma mulher que com certeza já tinha mantido as suas relações, eles deram a concubina. E ali naquele instante, aquela mulher, ela passou a noite toda sendo estrupada, sendo violentada. E também, quando foi pela parte da manhã, aquela mulher estava completamente nua, jogada à porta do seu próprio esposo, né, a do levita. E acabou que o levita ficou tão revoltado com o que fizeram com aquela concubina, que ele matou a sua própria concubina, ele levou ela a um lugar, pegou um cutelo, que eu acredito que era um martelo, e acabou desmembrando todas as suas partes, e no total de 12 partes, e pegou cada uma das partes e jogou sobre aquela comunidade de Israel. E ali naquele instante, ele disse que estava vingando o sangue da sua concubina. Então eu escolhi essa como a primeira morte mais curiosa. As outras foram um pouco, no entanto, engraçadas, mas essa foi uma morte que realmente é uma morte curiosa, devido à maldade, né, o tamanho da calamidade, e também é uma forma de nós conhecermos que a dureza do coração do homem ela já existia, sempre existiu há muito tempo. Então, o morticínio, a crueldade, a forma da perversidade através do estupro, do abuso sexual, sempre existiu. Gente, muito obrigada pela atenção. Esse foi o nosso vídeo do nosso canal de hoje. As nossas 4 mortes mais curiosas e bizarras do nosso Tá na Bíblia. Se você curtiu, você pode deixar um like, você pode se inscrever, você pode baixar esse vídeo, compartilhar com os seus amigos e também pode comentar. Então, até a próxima e vamos estar a cada dia mais crescendo. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!